Finalizando o sétimo par cranial, o orifício de saída dele da base do crânio, ele vai sair através do conduto auditivo interno. Porque ele vai passar por esse conduto auditivo junto com o oitavo par cranial, né, que é o próprio nervo auditivo, o estato acústico, e ele vai percorrer o conduto auditivo e depois, quando ele chega no ouvido médio, ele acompanha o percurso do nervo auditivo até certo ponto. Só que quando ele chega ele desvia quando chega no ouvido médio, e aí ele sai do crânio através do agorreiro estilo mastoideu. E aí esse agorreiro estilo mastoideu vai ser o orifício de saída do sétimo par cranial do crânio, né? Aí depois dele sair por esse agorreiro, ele no seu percurso, ele vai atravessar a glândula parótida, beleza? O sétimo par cranial, o nervo facial, ele no seu percurso, ele atravessa a glândula parótida, só que ele não inerva a glândula parótida. Beleza? Esse é o conceito que vocês têm que ter muito claro. Porque o sétimo par cranial, o facial, ele apenas atravessa a glândula parótida no percurso. Ou seja, ele só passa por ela, mas ele não vai inervar ela. Porque o par cranial que inerva ela é o nono par cranial, que é o glossofaríngeo. A gente vai falar dele daqui a pouco. Aí, beleza, vamos continuando. A gente vai falar agora, a gente já falou do sétimo, vamos falar do oitavo, que é o estato acústico ou vestíbulo coclear. Esse par cranial ele vai estar formado, na verdade, por dois nervos. São dois nervos aí que vão formar esse par cranial. E esses dois nervos é justamente o nervo estato e o nervo acústico, ou o nervo vestibular e o nervo coclear. Porque esses dois nervos, eles vão sair, né, eles vão sair através do conduto auditivo interno, junto com o sétimo par cranial, e um deles vai ser responsável por inervar os labirintos aqui, o órgão vestibular do ouvido interno, que são aqueles ossinhos, que são os menores ossos que a gente tem no corpo, né, do ouvido interno. O nervo vestibular, ele vai inervar o órgão vestibular, e o nervo coclear vai inervar a cóclea. Que no caso, o nervo vestibular vai ser responsável pelo equilíbrio, pela nossa sensação de equilíbrio, né, pela posição do nosso corpo no espaço e da nossa cabeça. E o nervo acústico vai ser responsável pelo nosso sentido da audição, que ele vai inervar aqui a cóclea. Ou seja, o nervo estatoacústico, o oitavo par cranial, ele vai ser um dos nervos telereceptivos que a gente tem, que ele vai ser responsável pelo sentido da audição. Só que não só por ela, vai ser também responsável pelo sentido da nossa própria percepção do espaço em relação ao equilíbrio aí. Ignora essa neurites aqui, porque a imagem é boa. Tá bom? Ignora essa inflamação do nervo aqui. Aí tá, essa vai ser basicamente a função sensitiva do oitavo par, que é a única função dele. Beleza? E o conduto de saída dele vai ser o conduto auditivo. Ele é um par somente sensitivo e ele vai ser um dos telereceptivos também. Agora a gente vai falar do nono par cranial, que é o glossofaríngeo. O glossofaríngeo ele também vai ter as três funções, motora, sensitiva e parasimpática. No caso, a função sensitiva dele vai ser de inervar um terço posterior da língua, né, completando a inervação do sentido do gosto da língua. Ele vai inervar um terço posterior da língua no sentido do gosto, ou seja, ele vai inervar Ai, caramba, esqueci de novo. Não é glândula salivar, eu tô com glândula salivar na cabeça. Ele vai inervar é o sentido do gosto, né? As palatinas da língua, né? Do terço posterior da língua. E... travei nisso. Caramba. Vocês lembram o nome, pessoal, dos negócios que sente o gosto da língua? Que eu falei agora há pouco, mas já esqueci. As papilas, você fala? Papilas gustativas? Papila gustativa, isso aí. O glossofaríngeo ele vai inervar as papilas gustativas de um terço posterior da língua aí, completando a inervação do sentido do gosto da língua. E essa basicamente vai ser a função sensitiva dele. Só que ele vai ter uma outra função sensitiva que a gente lembra aqui do seno carotídeo, que vai estar presente na origem aqui da carótida interna, do triângulo carotídeo.
A gente tinha lá o triângulo carotídeo, depois a gente tinha a carótida primitiva e a bifurcação dela em carótida externa e carótida interna. No ponto de origem da carótida interna, a gente tem um engrossamento da capa muscular da carótida interna, que é o chamado seno carotídeo. Esse seno carotídeo ele vai estar composto por baroreceptores que vão captar a pressão sanguínea que está subindo aqui da carótida interna para formar o polígono de Willis, que seria basicamente a pressão sanguínea que vai oxigenar e alimentar o nosso sistema nervoso central. E esse seno carotídeo, esses baroreceptores, que vão captar a pressão sanguínea da carótida interna, eles são formados por fibras do nono par cranial, que é o glosso faríngeo. Então vocês têm que saber disso também, porque é o glosso faríngeo que vai levar essas informações para o nosso sistema nervoso central. Essas informações aí sobre a nossa pressão sanguínea da carótida interna. É uma outra função sensitiva do glosso faríngeo. Depois, a função motora dele vai ser de basicamente inervar o músculo estilofaríngeo, que é um dos músculos aí associados às apófises estiloides, né? Um dos músculos da faringe. Basicamente um dos músculos elevadores da faringe, que vocês vão ver lá no terceiro parcial, ele não é importante agora. E a gente vai ter a função parasimpática do nono par cranial, que vai ser a função de inervação da glândula parótida, que é a maior glândula salivar do nosso corpo, né? Ela se encontra basicamente na frente das nossas orelhas, aqui atrás da nossa mandíbula, essa glândula parótida. E ela é a maior glândula salivar do nosso corpo, uma das principais produtoras de saliva aí, e a secreção dela vai ser estimulada, a sua liberação, pela função parasimpática do nono par cranial glossfaríngeo. E o orifício de saída dele vai ser o agorreiro jugular, por onde saem as veias jugulares. Esse agorreiro jugular, pessoal, ele vai servir como orifício de saída de vários pares craniais, assim como a hendidura esfenoidal. Por quê? No caso do agorreiro jugular, acompanhando a veia jugular interna, vão sair por aí 3 pares craniais, que vai ser o 9, o 10 e o 11. O 9, o glossofaríngeo, o 10, vago ou pneumogástrico, e o 11, que é o espinal ou acessório. Todos esses 3 vão sair, ter o seu orifício de saída através do agorreiro jugular, acompanhando aí mais ou menos o percurso da veia jugular interna. Basicamente são essas 3 as funções do glossofaríngeo. Depois a gente vai ter o 10º par cranial, que é o nervo vago. O 10º par cranial, ele vai ter as 3 funções que é possível ter, um par cranial ter. Ele vai ter função motora, sensitiva e parasimpática. E no caso, o nervo vago ou pneumogástrico, ele vai ter um dos maiores territórios de inervação entre todos os pares craniais. E talvez ele tenha um dos maiores territórios de inervação entre todos os nervos que existem no nosso corpo. Porque o vago, 10º par cranial ou pneumogástrico, ele se chama assim por quê? Pneumogástrico. Pneumo de respiração, gástrico de digestão. Ele vai ter o seu território de inervação, todo o sistema respiratório, todo o trato respiratório, todo o sistema digestivo, todo o trato digestivo, todo o tubo digestivo. E também, além disso, ele vai ter como seu território de inervação o próprio sistema circulatório. Ou seja, o próprio coração também vai ser inervado pelo nervo vago. E ele vai ter a função motora, sensitiva e parasimpática em todos esses sistemas aí, circulatório, respiratório e digestivo. Ou seja, a função motora do vago vai ser, por exemplo, inervar os músculos associados ao trato respiratório e digestivo. Por exemplo, os músculos do trato respiratório, a gente tem aí, por exemplo, os músculos, o músculo liso, por exemplo, que tem contração involuntária, só que mesmo assim, a gente tem os músculos lisos da traqueia, por exemplo. Porque a traqueia ela tem formato de C, ela é formada por anéis em formato de C, que o C é cartilaginoso, e entre as duas pontas do C a gente tem músculo liso, que ele pode contrair ou relaxar para aumentar ou diminuir o diâmetro da traqueia, aumentando ou diminuindo a resistência ao fluxo de ar. Ou seja, esse músculo liso é inervado pelo nervo vago. Além disso, o músculo liso, que está associado aos brônquios, também está inervado pelo nervo vago. E toda a sensibilidade de todas as vias aéreas, tanto superior quanto inferior, também está dada pelo nervo vago. Além disso, toda a função parasimpática do trato respiratório, como, por exemplo, broncodilatação,
e diminuição da frequência respiratória, tudo isso também está inervado pelo nervo vago. Beleza? Função parasimpática. Além disso, também tem secreção de glândulas, das microglândulas aí do tubo respiratório. Também vai ser inervado pelo nervo vago. Beleza? Isso no tubo respiratório. No tubo digestivo, ele vai ter também função motora sensitiva parasimpática. Porque a função motora do tubo digestivo, por exemplo, do vago, vai ser inervar os músculos associados a, por exemplo, o palato blando da boca. Os músculos associados ao palato blando da boca, por exemplo, a úvula, é inervada pelo nervo vago. E, por exemplo, os músculos do esôfago, por exemplo, que o esôfago ele é basicamente um tubo feito de músculo liso, ele vai ser inervado pelo nervo vago, e basicamente todo o tubo digestivo ele vai ser inervado pelo nervo vago também. Ou seja, todos os movimentos peristálticos que vão empurrar a comida durante todo o tubo digestivo, durante todo o processo de digestão, vai ser responsabilidade aí do nervo vago. E, além disso, né, função parasimpática de liberação de secreção de glândulas aí também, que vão favorecer o processo de digestão também é inervado pelo nervo vago ou neumogástrico. Além disso, ele vai ter funções também no sistema cardíaco, por quê? O sistema parasimpático do sistema cardíaco ele vai ser responsável por gerar bradicárdia, ou seja, diminuir a frequência dos batimentos cardíacos. E também a sensibilidade que a gente tem no coração, né, a pouca sensibilidade de órgão que a gente tem no coração, também vai ser dada aí pelo nervo vago. Além disso, a sensibilidade dos órgãos da digestão também, da sensibilidade termalgésia, de pressão dos órgãos, que a gente sente, né, por exemplo, o estômago cheio, essa sensibilidade aí é dada pelo nervo vago também, ou seja, ele vai ter um dos maiores territórios de inervação e a maior quantidade de funções possíveis no nosso corpo. E por causa disso, ele também vai ter um percurso, né, pessoal? O nervo vago, ele vai sair do crânio através do agorreiro jugular, né, acompanhando mais ou menos o percurso da veia jugular interna. Ele vai descender o pescoço, formando parte do paquete vasculonervoso do pescoço, del cuello. Ele vai atravessar e entrar na cavidade torácica, mais ou menos acompanhando ou associado ao esôfago, ou seja, o nervo vago, ele vai, depois de passar pelo pescoço, ele vai se associar ao esôfago e ele vai descender, acompanhando o percurso do esôfago, ele vai descender aí a cavidade torácica e depois ele vai entrar na cavidade abdominal, aí atravessando junto com o esôfago, né, pelo hiato esofágico do diafragma, que fica aí a nível de T10. E aí depois que ele entra no abdômen, ele já começa aí ele distribui as suas fibras para a inervação de todas as vísceras intraabdominais. No caso, as vísceras intraperitoneais, né, dos órgãos da digestão. Basicamente, esse aí é o percurso do nervo vago. E, durante o seu percurso, o nervo vago também, aqui pertinho do final do pescoço, o nervo vago ele origina um nervo recorrente. Esse nervo recorrente, ele dá uma volta ao redor do arco aórtico. A gente dá para ver aqui o nervo vago descendendo, e ele origina esse nervo recorrente laríngeo, que no caso é chamado nervo recorrente laríngeo esquerdo, que dá uma volta no arco aórtico. Esse nervo recorrente laríngeo esquerdo, o que dá a volta no arco aórtico, ele vai ser responsável por inervar a laringe. Automaticamente, ele também inerva as cordas vocais e inerva também os músculos da fonação. Os músculos responsáveis aí pela nossa fala. E aí o que acontece? Esse nervo recorrente, ele pode acontecer algumas patologias nele, por exemplo, patologias de aorta, patologias de arco aórtico, por exemplo, tumores de aorta, ou aneurismas de aorta a nível do arco aórtico, podem pressurizar esse nervo recorrente laríngeo esquerdo e podem afetar a sua função, causando uma paralisia desse nervo recorrente laríngeo esquerdo. E esse nervo, como ele é responsável pela fonação, né, por inervar a nossa laringe, inervar as cordas vocais e os músculos associados à fonação, ele pode gerar essa patologia, né, um dos sinais que pode gerar esse tumor de aorta ou aneurisma de aorta é justamente a disfonia. Porque a paralisia de um dos lados das cordas vocais ou de um dos lados dos músculos da fonação causa uma disfonia, ou seja, a pessoa, quando ela fala, a voz dela vai estar alterada. Por quê? Basicamente, só um lado das cordas vocais dela vai estar alterado. Eu aconselho que vocês procurem disfonia por
por paralisia do nervo recorrente laríngeo esquerdo. Talvez vocês encontrem gravações de pessoas com esse tipo de disfonia. Por que é importante vocês saberem isso? Porque essa disfonia, ela pode ser um sinal de alguma patologia na aorta. Porque justamente o recorrente laríngeo esquerdo, durante seu percurso, passa pela aorta. Ou seja, uma disfonia pode ser uma indicação que você tem um tumor de aorta, ou basicamente um aneurisma de aorta aí também. Então, essa relação anatômica, vocês têm que saber também. Esse é um nervo vago, pessoal, um dos que mais tem função no corpo. E depois a gente tem outros nervos que são mais simples, né? Eles vão ter função somente motora. A gente tem o 11º par cranial, que ele vai ser o chamado nervo acessório ou nervo espinal, que ele vai ter uma função somente motora, que ele vai ser responsável pela inervação do esternocleidomastoide e do trapézio. Ele só vai fazer isso. Beleza? 11º par cranial inerva o ECM e o trapézio. E o orifício de saída dele vai ser o agorreiro jugular, junto com o 10º e o 9º par cranial. Junto com o 10º e o 9º. Beleza? É basicamente essa a função dele. Ó, Matheus. Oi. Só para ver se eu entendi bem, mas não é nem na tua aula, é na aula da professora, que ela fala muito ruim. Ela estava explicando que alguns tipos de lesões na medula, e aí causaria, né, paralisação dos membros inferiores, dependendo do local, do membro inferior. E ela chegou até a falar que quando a paralisação é cervical, aí então paralisaria tudo. E por que a pessoa ainda continua viva? Aí ela, pelo que entendi, foi justamente por causa do nervo vago que consegue manter essas funções sem precisar da medula. É verdade. Por quê? Eu vou terminar pares craniais, daí eu te explico isso em específico, tá bom? Porque daí eu vou ter que voltar lá em medula. Mas daí eu termino aqui e eu já te explico. Aí tá, voltando, o 11º par cranial, ele vai ter função só motora e ele vai inervar o ECM e o trapézio. E ele vai sair pelo agorreiro jugular, junto com o 10º e o 9º. E depois a gente tem o 12º par cranial, que é o hipoglosso. O hipoglosso, ele só vai ter função motora. Ele vai ser um par puramente motor, que ele vai ser o motor da língua. Ou seja, a função de movimentar a língua vai ser dada aí pelo 12º par cranial, o hipoglosso. E além de ser motor da língua, ele também vai inervar os músculos que estão perto do território da língua, né? Que estão perto da língua. Por exemplo, os músculos supraioides. Alguns músculos supraioides são inervados pelo hipoglosso também. Por exemplo, a gente tem o músculo ioglosso, o gênio-ióide e o miloióide. Esses são músculos que estão supraioides, que estão perto da língua, que também são inervados pelo nervo hipoglosso. A gente tem outros músculos também, que é o esternotireoide e o tiroióide, que são músculos infraioides, que também são inervados pelo 12º par cranial. E o orifício de saída dele vai ser o conduto do hipoglosso, que fica no borde aí do agorreiro magno. Aqui a gente tem a fotinha aqui da endobase do crânio, só para lembrar os orifícios de saída dos pares craniais. A gente tem na fossa anterior a lâmina cribosa, que vai ser a saída do primeiro par cranial. O segundo par cranial vai sair pelo conduto óptico, junto com a artéria oftálmica. O terceiro, o quarto, a primeira rama do quinto e o sexto vão sair pela hendidura esfenoidal, ou seja, motor ocular externo, patético, motor ocular comum e o nervo oftálmico vão sair aí pela hendidura esfenoidal. Depois a gente tem o redondo maior, que vai sair a V2, ou seja, rama maxilar superior do trigêmino, e pelo oval vai sair a terceira e última rama do trigêmino, a rama V3, que é o maxilar inferior. Pelo redondo menor vai entrar aqui no crânio a artéria meningia média. Depois a gente tem o conduto carotídeo aqui também, né, na fossa média, que vai ter a passagem da carótida. Depois, na fossa posterior, a gente tem o conduto auditivo interno, que vai passar o 7º e o 8º par cranial. Depois, o agorreiro rasgado posterior ou agorreiro jugular, que vai ser a passagem do 9º, 10º e 11º par cranial, ou seja, 9º glossofaríngeo, 10º vago, ou pneumogástrico, e o 11º espinal ou acessório. Vão passar aqui pelo agorreiro rasgado posterior ou agorreiro jugular. Pelo agorreiro magno vai passar a medula,
E nos bordes do agorreiro magno, a gente tem o conduto do hipoglosso, que vai ser a passagem do nervo hipoglosso, que é o 12º par cranial. Aqui a gente tem a origem aparente dos pares. No caso, a origem aparente vai ser o ponto de emergência dos pares, é onde a gente vê que eles emergem, é onde a gente consegue observar eles. No caso, o nervo olfatório e óptico, eles vão ser originados do mesencéfalo. E é considerado também que eles podem se originar dos hemisférios cerebrais ou do próprio mesencéfalo. Beleza? Mas eles têm uma origem aí meio abstrata aí, a origem deles. Mas, enfim. O terceiro par cranial, o oculomotor, ele vai se originar da cara anterior do surco mesencéfalo-pontino. E o quarto par cranial, ou troclear, ele vai se originar da parte posterior do surco mesencéfalo-pontino, sendo o único par cranial que se origina da parte posterior do tacho cerebral. Depois, o quinto par cranial, que é o trigêmino, ele vai se originar do meio da protuberância. Aí a gente tem aqui o surco bulbo-protuberancial, e depois a gente tem o surco retroolivar e o pré-olivar. Do surco bulbo-protuberancial, entre o bulbo e a protuberância, vão emergir os pares craniais 6, 7 e 8. Que no caso, o 6 é o motor ocular externo, o 7 o facial e o 8 o estato acústico. Ou seja, pares 6, 7 e 8 se originam do surco bulbo-protuberancial. E do surco, já no bulbo, do surco retroolivar, atrás das olivas, vão se originar os pares 9, 10 e 11. 9, o glossofaríngeo, 10, o vago, e o 11, o espinal acessório. E do surco pré-olivar, origina-se um só par cranial, que é o hipoglosso, que é o 12º e último par cranial. Beleza? Vocês têm que saber também a origem aparente dos pares craniais. E agora a gente vai ver a origem real dos pares craniais. A origem real dos pares craniais são os núcleos motores sensitivos e parasimpáticos que vão originar os pares craniais. Ou seja, são os núcleos nos quais estão presentes os somas neuronais que vão ser responsáveis por fazer aí, por efetuar as funções motoras sensitivas e parasimpáticas dos pares craniais. Então, quando a gente fala de origem real, a gente está falando dos núcleos. Esses núcleos, eles vão estar presentes na parte interna do tacho cerebral. Ou seja, eles só vão ser observáveis em cortes transversos ou cortes longitudinais de tacho cerebral. No caso aqui, a gente tem um corte longitudinal que vai expor todos os núcleos. Esses núcleos são... A gente tem aqui, primeiro, o núcleo de cima para baixo, né? A gente vai ter o núcleo motor do terceiro par cranial, que é chamado núcleo do nervo oculomotor. Beleza? Alguns núcleos têm o nome do próprio par cranial, então fica bem intuitivo, né? Fica bem óbvio. Então aqui a gente tem o núcleo motor do terceiro par cranial e a gente vai ter também o núcleo parasimpático desse par. Os núcleos parasimpáticos, pessoal, é muito importante que vocês saibam, principalmente os núcleos parasimpáticos. Porque os núcleos parasimpáticos, eles têm nomes próprios. O núcleo motor, basicamente, ele vai ser núcleo motor. Ele vai se chamar núcleo motor do par tal. Os núcleos sensitivos, eles basicamente vão se chamar núcleo sensitivo do par tal. Então fica bem óbvio. Só que os núcleos parasimpáticos, eles têm nome próprio. Então vocês têm que saber os núcleos parasimpáticos e a quais pares eles correspondem. Então a gente vai ter aqui o núcleo parasimpático do terceiro par cranial, que se chama núcleo de Edinger-Westphal, que ele tem o nome próprio, que a Benítez adora esse nome alemão aqui, que ela pergunta sempre, inclusive em prova oral. Inclusive ela perguntou para mim na minha final de anato. E caiu na minha teórica também do segundo parcial. Então, esse núcleo aqui vocês têm que saber. Todos os parasimpáticos vocês têm que saber, né? Só que esse aqui é meio especial. Beleza? É o núcleo parasimpático do primeiro par parasimpático, ou o primeiro núcleo parasimpático que a gente estuda, que é o núcleo do terceiro par cranial, que é o de Edinger-Westphal. Depois a gente tem o núcleo motor do quarto par cranial, que ele só tem função motor, então ele só vai ter núcleo motor. Depois, esse núcleo azul aqui, sensitivo grandão, é um núcleo sensitivo do trigêmino, porque o trigêmino ele tem função motor e sensitiva. Então ele vai ter núcleo, motor e sensitivo. Esse aqui é o núcleo sensitivo do trigêmino. E esse aqui vai ser o núcleo motor do trigêmino, que tem a sua função motora de inervação dos músculos da mastigação.
Beleza? Ou seja, vocês observem aqui que esses núcleos, motores sensitivos, eles estão originando fibras que vão passar aqui formando o gânglio de Gasser e depois originam as 3 ramas do trigêmino. Sendo a rama inferior do trigêmino a responsável por carregar a sua função motora. Ou seja, é o nervo maxilar inferior que carrega a função motora do trigêmino. Depois, a gente passou pelo par 5, agora vamos para o 6, motor ocular externo. Esse aqui vai ser o núcleo motor do motor ocular externo. Lembrando que a gente vai ter, esse aqui é o núcleo do 6º par, a gente vai ter nele a rodígia do facial, que vocês estão observando aqui, ó, esse aqui é cerebelo. Cerebelo, pessoal, é o teto do 4º ventrículo, ou seja, esse aqui é o 4º ventrículo. E o piso do 4º ventrículo, a gente já está falando da fossa romboide, que a gente falou ontem, que eu falei para vocês desenharem, para conseguir encontrar os núcleos. Então, esses aqui são os núcleos que a gente consegue encontrar na fossa romboide. Esse núcleo do 6º par aqui é ele que vai formar a eminência facial, ou eminência teres, ou rodígia do facial, que é onde se encontra o núcleo do 6º par cranial, ou abdúcens, ou motor ocular externo. Que esse aqui é o núcleo motor, né? Ele só tem função motora, então ele só vai ter núcleo motor. Depois a gente vai para o 7º par cranial. Esse aqui vai ser o núcleo motor do 7º par cranial, ou núcleo motor do facial. Ele vai originar uma fibra motora que vai dar a volta no núcleo do 6º, formando a rodígia do facial. E depois ele sai originando o nervo facial. Beleza? Só que o nervo facial, ele vai ter função motora, sensitiva e parasimpática. Então, a gente vai ter núcleos motores, esse aqui é o núcleo motor do facial, a gente vai ter núcleo sensitivo e parasimpático também. No caso, a gente vai ter esses 2 núcleos aqui, que são 2 bolinhas, que são os chamados núcleos salivatórios. A gente tem o núcleo salivatório superior e o núcleo salivatório inferior. No caso, o núcleo salivatório superior, esses 2 salivatórios são parasimpáticos. O núcleo salivatório superior, ele vai ser o núcleo parasimpático do 7º par cranial, que é o nervo facial. Esse núcleo vai ter funções não só de liberação de saliva das glândulas menores, submaxilar e sublingual, mas ele também vai ter a função de liberação de lágrimas. Ou seja, o núcleo salivatório superior é o núcleo parasimpático responsável pela liberação das lágrimas, que é função parasimpática do 7º par cranial. O núcleo salivatório inferior vai ser o núcleo parasimpático do 9º par cranial, que vai carregar a função parasimpática dele, que é simplesmente de inervação da parótida. Ou seja, o núcleo salivatório inferior ele vai ter a função somente de liberação de saliva, somente na parótida. Depois a gente vai ter núcleos sensitivos aqui, que são os núcleos vestibulares e cocleares. No caso, esses núcleos vestibular e coclear, a gente consegue encontrar na fossa romboide, que a gente tem o trígono vestibular, né, que ele vai ficar do lado externo da linha limitante, que a gente viu na aula de ontem, que basicamente vai ser o núcleo sensitivo do 8º par, que o 8º par ele só vai ter função sensitiva, então ele só tem núcleo sensitivo. Agora, aqui nessa parte mais inferior, pessoal, a gente já encontra uma fiarada muito doida aqui, que, no caso, esses aqui vão ser núcleos em conjunto. Ou seja, aqui a gente tem... a gente vai ter 2 grupos de núcleos aqui. A gente vai ter o grupo ou núcleo ambíguo e o núcleo solitário. O núcleo ambíguo, ou núcleos, ou grupo de núcleos ambíguos, eles vão ter funções motoras e parasimpáticas dos pares craniais 9, 10 e 11. Ou seja, a função motora e parasimpática dos pares glossofaríngeo, vago e espinal ou acessório, eles vão se originar dos núcleos ambíguos. E o núcleo solitário, também chamado de trato solitário, ele vai ser formado por núcleos somente sensitivos, que vão originar as funções sensitivas dos pares 7, 9 e 10. Ou seja, a função sensitiva dos pares 7 e 9, que é o facial e glossofaríngeo, vai ser basicamente a sensibilidade do sentido do gosto. Do facial, os 2 terços anteriores da língua, e o glossofaríngeo, 1 terço posterior. E o 10º, que é o vago, né, o pneumogástrico, vai ser a sensibilidade de todo o sistema digestivo, respiratório, cardíaco. É isso que eu falei aí na aula do 10º par. Basicamente, esses vão ser os núcleos. E aí depois a gente vai ter o núcleo do 12º, né? Que vai ser o núcleo aqui, o núcleo do hipoglosso. Que ele vai ter o núcleo motor do hipoglosso, né? Porque o hipoglosso só tem função motora. Aí basicamente esses são os núcleos que vão formar os pares craniais, pessoal.
que no caso o núcleo 10 e 12 também é observável nos trígonos ali da fossa romboidea do piso do quarto ventrículo, que a gente viu na aula de ontem, beleza? Essas são as origens reais dos pares craniais. E basicamente, a próxima aula já é hemisfério cerebral. Então a gente finaliza essa aula de hoje. Agora eu vou tirar sua dúvida de medula. Ô, Matheus, eles Oi. perguntam sobre a origem real de los pares? Olha, eles perguntam, e eu aconselho que vocês saibam, principalmente, que é o que mais se pergunta, né, dos núcleos parasimpáticos, qual núcleo é de que par, e principalmente que vocês saibam esses grupos aqui, o ambíguo e o trato solitário. Saibam que o ambíguo ele vai ter função motora e parasimpática dos pares 9, 10 e 11. E saibam que o solitário ele vai ter função somente sensitiva dos pares 7, 9 e 10. É basicamente isso que vocês têm que estudar de origem real. O resto é muito óbvio, porque você vai ter... qual que é o núcleo motor do quinto? Ele vai se chamar núcleo motor do quinto. Qual que é o núcleo sensitivo do quinto? Ele vai se chamar núcleo sensitivo do quinto. Isso é com todos os outros, todo o resto dos pares craniais. Então acaba sendo fácil. Então é basicamente isso que vocês têm que estudar, os parasimpáticos e esses dois grupos aqui, o ambíguo e o solitário. Agora, de medula... é o seguinte, a medula espinhal, isso aqui vai ser relevante na substância gris. Ó. Aqui, a substância gris da medula espinhal, ela vai estar formada por asta posterior, intermédia e anterior. O que acontece? A asta posterior, ela vai receber os estímulos sensitivos que a gente capta através dos nervos espinais. A asta intermédia, ela vai ser uma asta responsável pela função simpática do nosso corpo. Beleza? E a asta anterior vai ser responsável pelas funções motoras voluntárias do nosso corpo. Se acontece uma lesão a nível cervical, no caso, você vai estar afetando todas as vias sensitivas e motoras do seu corpo. Então, para começar, você não vai conseguir sentir nada do seu corpo, basicamente, você se tornaria... Pacientes que têm lesão de medula a nível cervical, eles não se transformam, né? Eles ficam tetraplégicos. Qual que é a diferença entre tetraplegia e paraplegia? Paciente paraplégico, ele não consegue andar, porque ele tem as pernas afetadas. Paciente tetraplégico, ele não consegue nem movimentar o corpo, porque ele teve uma lesão a nível cervical, ele afetou todas as vias motoras e sensitivas dele, e ele não consegue nem movimentar e nem sentir o próprio corpo. É basicamente isso que um paciente tetraplégico é. E aí, o que acontece? A medula, além de ela ter essas funções motoras e sensitivas, ela também tem funções do sistema autônomo. No caso, ela vai ter funções simpáticas e funções parasimpáticas também no último segmento da medula, no segmento sacral. Só que o que acontece? O sistema autônomo do nosso corpo, ele ainda vai conseguir se autorregular, mesmo sem a participação da medula, mesmo sem participação da medula, justamente pela presença do 10º par cranial, que é o nervo vago. Porque a função parasimpática que a medula perde, o nervo vago ainda consegue compensar. Ele ainda consegue inervar onde a medula perdeu a inervação. Porque a função parasimpática da medula, que foi perdida, o nervo vago consegue compensar. E, no caso, a função simpática que foi perdida, ela ainda assim consegue ser compensada também pela inativação ou pela subativação dinâmica ainda, que vai gerar um equilíbrio dinâmico, pela inativação ou subativação do sistema parasimpático. Ou seja, você consegue regular o nosso sistema ou ativando o sistema parasimpático ou desativando o simpático. Por exemplo, o sistema simpático ele é responsável por gerar taquicárdia. E o sistema parasimpático é responsável por gerar bradicárdia, ou seja, o simpático aumenta, o parasimpático diminui a frequência cardíaca. Se eu quero aumentar a minha frequência cardíaca, eu posso tanto ativar o meu sistema simpático,
quanto eu posso desativar o meu sistema parasimpático. Então, existem essas duas maneiras aí de regular, de manter um equilíbrio dinâmico das nossas funções involuntárias. Agora, se eu perco a minha função da medula, do sistema autônomo, eu ainda consigo compensar isso justamente pelo nervo vago, porque como ele tem um território de inervação tão grande, ele consegue compensar pela falta da medula. E aí o paciente ainda consegue ficar vivo, né? Ele ainda consegue manter o organismo vivo, mesmo sendo tetraplégico, por causa do território de inervação vasto aí do nervo vago, ou neumogástrico. Você entendeu, André? Entendi, obrigado pelo esclarecimento. Pois é. Aí é isso, pessoal. Fizemos a aula de pares craniais e vamos finalizar por hoje. Acredito que a próxima aula de vocês vão ver os pares craniais, daí já vão começar os hemisférios cerebrais. Aí a gente finaliza por agora. Matheus. Obrigada, viu? De nada, é um prazer. Obrigada, Matheus. Bom final de Valeu, semana para Matheus, vocês, pessoal. obrigado. Excelente.